Matinal Stop FM. Das 6 às 9. O resumo da informação do seu dia a dia. Que é o Instituto Nacional de Segurança Regular, ou seja, que é executada pelo INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, não é? E a proteção social ela está tipificada na Constituição, aquilo é um direito de cidadania, um direito de cidadão. A proteção social obrigatória é um direito do cidadão trabalhador, não é? Que é garantido pela proteção social obrigatória, o INSS, por meio das contribuições dos trabalhadores, não é? E entidades empregadoras. Ou seja, desde o momento que uma empresa, uma entidade empregadora tem o seu cargo trabalhador, tem responsabilidade sobre os mesmos, de inscrevê-los na segurança social e, consequentemente, contribuir, não é? A segurança social para que estes estejam, então, inscritos e tenham as suas contribuições, não é? Junto da segurança social, salvaguardando todos aqueles direitos, não é? Salvaguardando todos aqueles direitos, não é, de aquisição de benefícios que a segurança social fornece para todos aqueles trabalhadores que estão vinculados, não é, e têm as suas contribuições regularizadas. Exatamente. E aqui quando se ouve falar sobre várias empresas que abstêm-se aqui do pagamento, pelo menos no ano passado, que observamos sobre a nota que foi publicada, onde viu-se pelo respeito de 44 empresas não depositam dinheiro das contribuições dos seus trabalhadores à segurança social. É bem sabido, não é? Olhando aqui para a cidade capital, dia após dia vai crescendo o número de empresas. Empresas, se a gente andar ali pelas ruas, vamos vendo que a cada dia abre uma nova empresa. Então, os responsáveis destas mesmas empresas, eles precisam, e eu acredito que sabem, não é? Mas precisam ter o conhecimento das obrigações que advêm após a constituição de uma empresa, não é? E, consequentemente, a sua atividade. É bem verdade que a segurança social, apesar dela existir a partir de 1992, ela ainda é muito embrionária e nós sabemos que a dada altura, não é, o próprio sistema em si, o sistema contributivo da segurança social era feito de forma manual, onde as empresas eram obrigadas a preencher uma guia de forma manual e junto do banco faziam o depósito, não é, para, não é, cumprir ali com as suas obrigações contributivas. Hoje por hoje, as empresas já não precisam, nem devem passar por esse processo, porque já tudo é eletrônico. Nós temos as ferramentas tecnológicas disponíveis, não é? E em ação para as empresas, então, poderem fazer as suas contribuições. Este número, bom, está ali, não é? Mas, na verdade, há muitas empresas que, a dada altura, faziam o pagamento de forma manual, e estes pagamentos, por sua vez, não aparecem no seu extrato de contribuições. Ali poderemos partir do princípio que é uma questão de regularização ou atualização do seu extrato junto da segurança social. E nós temos levado a cabo, não é, atividades do gênero para então facilitar e informar os contribuintes que a segurança social está neste processo de atualização do extrato de contribuições. E nós também temos notificado as empresas para, junto da segurança social, elas então primarem para o princípio da regularização. E este processo tem decorrido. Nós já recebemos muitas empresas, não é, que umas vieram a título de regularização das suas obrigações que noutrora não fizeram, mas outras vieram pura e simplesmente para atualizar o seu extrato junto da segurança social, que a dada altura os pagamentos eram feitos de forma manual. Então daí que muitas delas constavam como empresa devedora, mas que não são devedora, porque tem ali os seus comprovativos de pagamento, mas como o sistema era todo manual, esses comprovativos de pagamento não apareciam ali no extrato de contribuições. Logo, considerava essas empresas como devedor, que na verdade não são devedoras. Então, tem-se feito esse processo de atualização do extrato de contribuições das empresas, que de alguma forma está a reduzir esse número ali de empresas devedoras que nós temos e vimos todos os dias a falar, não é, sobre essas empresas.
Mas também existem ainda um grande número de empresas, não é, que não pagam a segurança social. E qual é o perigo dessas empresas que não pagam as contribuições à segurança social? Nós devemos partir do princípio que as empresas, apesar dela ser de lei obrigatória, isso é uma participação social da própria entidade empregadora. Como empresa, tu tens obrigações sociais para com os teus trabalhadores. É obrigatório, mas a empresa tem que saber que não. Eu tenho as minhas obrigações, não é? Com os meus trabalhadores e eu devo cumprir. Para essas empresas que não pagam segurança social, nós anualmente temos um plano de expensão, não é? Onde a gente faz um levantamento das empresas que não pagam segurança social. Elas, por sua vez, entram para esse plano de expensão, que é realizado de forma periódica, não é? E nós temos feito esse exercício, tem surtido efeito, e as empresas que são apuradas a dívida no âmbito dos processos inspectivos, elas vêm regularizando estas dívidas, seja ela pagamento total ou por meio de um acordo prestacional, quando não se tem capacidade financeira, não é, para o efeito de pagamento total. Agora, para aquelas empresas que ainda não caíram no radar da segurança social, podemos assim dizer, não é? Os trabalhadores que são de todo os principais lesados da empresa, eles é que devem ser de todos os primeiros fiscalizadores daquilo que é o cumprimento, não é, dos seus direitos junto da própria entidade empregadora. Quando eu sou trabalhador de uma entidade empregadora e eu sinto, não é, que há algum direito ali a ser atropelado, eu tenho que procurar os órgãos competentes para, de facto, não é, fazer uma denúncia do incumprimento que aquela empresa está a correr, apesar de eu ter um vínculo laboral com aquela entidade empregadora. Ou seja, nós trabalhadores temos cota responsabilidade, não é, das empresas cumprirem com aquilo que são as suas obrigações ao nosso favor. Então, chamo aqui a atenção aos trabalhadores, todos aqueles que sentirem que algum direito, seja ele, não é, do fórum laboral, seja ele do fórum contributivo, não é, a segurança social, está a ser lesado, não é, deve fazer uma denúncia à segurança social, deve fazer uma denúncia aos órgãos competentes para garantir que aquele direito não seja atropelado, não é, não seja atropelado, para permitir que essas empresas cumpram e esses trabalhadores tenham as suas contribuições regularizadas. E quando o INSS toma conta de que existem empresas que não fazem parte da segurança social, qual é a medida que tem de dar a estas empresas? Olha, na verdade, em virtude do crescimento empresarial a nível da nossa cidade capital, nós temos realizado campanhas de sensibilização, não é, que visam informar a esses novos contribuintes, a esses novas empresas, não é, das suas obrigações junto da segurança social, não é? E há esse período aqui que a gente chama um período de informação pedagógica para trazer essas empresas, não é, ao sistema de proteção social obrigatória e, consequentemente, cumprimento das suas obrigações. Agora, quando já passamos por todo esse processo e assim a empresa ainda refuta-se a cumprir com as suas obrigações, então elas caem diretamente, não é, para aquilo que é o processo inspetivo. Elas vão diretamente ao caráter inspetivo. Como é que funciona o processo inspetivo? O processo inspetivo, nós temos dois tipos de processo. Nós temos os processos proativos, que é esta pouco que eu acabei de falar, que é aquela que a gente faz a nível interno do levantamento das empresas que, em tese, não é tão com algum incumprimento verificado junto do sistema de proteção social obrigatório, não é? A gente atua sobre essas empresas. Agora, o processo inspetivo ou a expensão reativa é aquela que advém de alguma denúncia à participação, não é? Seja ela por parte de algum funcionário de uma outra entidade que viu aquela empresa cometer alguma infração, seja ela por parte do próprio trabalhador que está a sentir o seu direito a ser prejudicado, não é, pela aquela entidade empregadora, desde que o INSS ou o Serviço de Expensão da Segurança Social tem informação, não é, detalhada sobre este contribuinte, então aí pode-se desencadear um processo inspetivo. Por isso é que eu disse, os trabalhadores, eles são de todos os primeiros fiscalizadores daquilo que é o cumprimento dos seus direitos,
Se está a sentir que algum direito não está a ser ali atropelado, não está a ser salvaguardado, pode denunciar essa empresa. E o INSS garante a proteção do denunciante. Ou seja, toda vez que o INSS vai numa empresa por meio de um processo reativo, porque o processo reativo este que advém por denúncia, participação, não é? Toda vez que o INSS vai para uma empresa, não é? Num processo respectivo reativo, não é? Nós nunca dizemos quem denunciou. Nós salvaguardamos a entidade do denunciante. Nós vamos ali apurar questões do Fórum Geral relacionadas à proteção social obrigatória. É como se, a gente estava a passar ali e vimos a empresa e decidimos entrar. Mas que, na verdade, a gente já tem informações repletas sobre esta empresa, não é? E que a gente precisa atuar com toda a atenção para garantir que a mesma cumpra com aquilo que são as suas obrigações. Neste preciso momento, as empresas devem fazer a sua inscrição para as suas devidas contribuições à segurança social. Comparando com os anos anteriores, como é que se olha, respectivamente, estamos, apesar do momento em que se vive, difícil, mas qual é o número real, ou mais ou menos a percentagem que podemos aqui destacar? Olha, não daria aqui dados, mas comparando, não é, com o tempo passado e hoje em dia também com o avançar tecnológico, o INSS como uma instituição não é de elevada inovação, não tem ficado atrás daquilo que é a sua inovação no ramo tecnológico. Hoje em dia nós temos muitas empresas a cumprirem com as suas obrigações, que elas nem precisam em tese se deslocar, não é, para algum serviço do INSS. O INSS tem as ferramentas tecnológicas disponíveis para o efeito, seja para inscrição, para contribuição, não é? Ou mesmo para a solicitação de uma certidão contributiva junto da Segurança Social. Então, comparado ao passado, hoje, não é? Apesar de nós termos feito esse levantamento e verificamos que ainda existem muitas empresas vinculadas ou não vinculadas, não é? Que devem à segurança social, mas comparando ao passado, nós temos dando espaço significativo naquilo que é o cumprimento por parte das entidades empregadoras relacionado, não é, às contribuições dos trabalhadores. Aqui olha-se muito para os trabalhadores que aqui o Cordeiro Pecela já referiu, que os trabalhadores e a ministra também, no ano passado, em uma entrevista cedida, disse que os trabalhadores devem denunciar essas empresas, e hoje também aqui o Coronel Pecela ressalta da mesma afirmação. Mas aqui há um pormenor. Quando os trabalhadores tentam, em algumas vezes em umas empresas aqui do nosso país, empresas que têm levado exaustão, quando essas empresas são obrigadas a pagar, o funcionário vai pedir que essas pagam a segurança social, porque vem a preocupação, vem a velhice, as pessoas têm de ser pagas na sua real. Essas pessoas são expulsas da empresa, assim aqui podemos considerar, são expulsas da empresa. Qual é o direito que dá sobre essas empresas? Não, na verdade é assim, nós, por isso é que nós a princípio dissemos tanto as pensões de segurança social quanto as pensões geral de trabalho, não é? Ela salvaguarda, não é, a identidade do denunciante. É importante aqui referir que nós nunca dissemos quanto a nossa atuação junto das empresas, não é, em detrimento de uma denúncia, nunca dissemos que a identidade do denunciante é preciso salvaguardar para que mesmo depois não venha a sofrer represália por parte da entidade empregadora em função daquela denúncia. Por isso que eu disse, os trabalhadores, não é, eles recebem os honorários, tem ali, não é, um recibo de pagamento que confirma a recepção daquele valor. No recibo de pagamento consta informações relacionadas à segurança social. Consta ali, não é, a percentagem que é descontada do salário desse trabalhador. Então, se eu tenho toda esta informação, então eu preciso saber se de facto esse dinheiro está a ser depositado, não é, no sistema de proteção social obrigatório. Porque se eu estou a ser descontado e o meu recibo confirma isto, não é? Então, a entidade empregadora tem que me informar se de facto está depositado. E a entidade empregadora, por lei, não é, tem de comprovar em 3 meses, não é, que está a pagar a segurança social dos seus trabalhadores. Mas os trabalhadores também podem, junto daquilo que é o sistema de proteção social obrigatória, em função das novas tecnologias, poder então consultar mês a mês se de facto a entidade empregadora, não é, está a fazer as suas contribuições, sem ter necessidade de confrontar a entidade empregadora.
Hoje nós temos a aplicação, o aplicativo Mais INSS, que está disponível nas duas lojas, não é? App Store como Play Store, que é o famoso INSS na palma da mão, onde a gente tem informações, ou podemos ter informações de como está a nossa situação como trabalhadores na segurança social. Aí nós vamos poder ver se estamos inscritos, qual é o nosso número, poder então tirar ali um cartão de segurado, poder olhar o nosso extrato de contribuições, podemos verificar se de facto fomos inscritos na data certa, porque aqui é importante frisar que a entidade empregadora, após a contratação de um trabalhador, ele tem de 30 a 60 dias que é para inscrevê-lo na segurança social, não é porque a segurança social ele é descontada a partir da primeira remuneração que o trabalhador começa a oferir. Então, a entidade empregadora tem de 30 a 60 dias que é para inscrever esse trabalhador. Então, o trabalhador, por meio desse aplicativo, pode consultar o INSS sem ter a necessidade de confrontar a empresa. E se ver que alguma coisa está irregular no seu estado de contribuições, não é? Poder então chegar junto do INSS para obter mais informações a respeito e, em todo caso, poder denunciar a empresa se for necessário, a dizer que está ali a ferir algum direito do mesmo, não é, relacionado à segurança social. É, muito bem. Aqueles trabalhadores que antes laboravam em uma empresa e depois partiram para o desemprego, porque a empresa, devido à economia, tem que reduzir o pessoal, mas essa empresa fazia as contribuições, este trabalhador tem a segurança paga e também pode consultar. Está muito tempo em casa, está há 10 anos em casa, sem pagar contribuições, porque hoje trabalha de forma pessoal. Tem o seu pequeno empreendimento, não consegue pagar o INSS. Mas trabalhou em uma empresa que pagava. Este trabalhador consegue consultar também? Sim, consegue. Uma vez inscrito, o número permanece. Exatamente. Se tiver ali contribuições, paga, não é? Ele por meio do aplicativo Mais INSS, ele vai conseguir ter acesso a esse extrato, vai poder consultar e ver se de facto a anterior empresa cumpriu com aquilo que são as suas obrigações, não é? Mas dizer aqui, se ele já não tiver vinculado a uma outra entidade empregadora, esteja no momento a fazer alguma atividade, seja por conta própria, a Segurança Social também prevê a inscrição no regime por conta própria, para permitir que este, que perdeu o contrato de trabalho, não é? Possa continuar com as suas, não é, com as suas contribuições junto da Segurança Social, não é, para alavancar, não é, o seu número de contribuições e poder então ter o período de garantia quando tiver a necessidade de se reformar. Tem que fazer uma outra adesão neste caso. Bom, na verdade não é uma outra adesão, é só mudança de vínculo. Ele nesse momento, por exemplo, se sai de uma empresa, não é? Porque está vinculado a uma empresa, é um regime por conta de outra. Não é? Se ele sai de uma empresa, logo é cessado do vínculo. Não é? É só ele, junto da Segurança Social, declarar que está agora a exercer a atividade por conta própria. Não é? De ali lhe serão solicitadas informações, não é, para justificar essa atividade, e a posterior então lhe será dada informações de como ele deve fazer as suas contribuições junto da Segurança Social para permitir, não é, que dê continuidade à sua carreira contributiva e lá para frente tem então o prazo de garantia para poder então se reformar. Exatamente. Porque se tu ficas, contribuis 5 anos, 7 anos, e ficas depois 15 anos, não é, sem contribuir 20, 30 e estás com idade de reforma, tu não atingiste o tempo nem mínimo para ter direito à pensão, não é, de reforma, nem o mínimo que é para ter direito a um abono de velhice, que são 10 anos. Então, por isso é que é importante aqui dar continuidade, não é? Da carreira contributiva. Perdeu o contrato, ok. Tem uma atividade que de alguma forma renda alguma remuneração, vincula-se no regime por conta própria e continua ali então a fazer os seus pagamentos para alavancar a tua carreira contributiva. Quantos anos tem de fazer contribuições para futuramente passar a receber? Bom, eu diria 35 anos. 35 anos. Não, mas existem requisitos, não é? Por exemplo, vamos lá supor, o tempo mínimo de carreira contributiva que alguém que está com 60 anos não é, possa ter são 15 anos. Se tiver 10 anos, ele pode reformar-se por um abono de velhice. Não é? Este abono de velhice
não é uma pensão como tal, não é? Mas é uma espécie de subsídio, já um valor tipificado que está ali, não é? Definido na lei, que este passará a receber por não ter, de facto, nem o tempo mínimo, nem o tempo máximo para ter uma reforma, não é? Ou uma pensão normal. Então, se tiver 15 anos, ter 60 anos, então ele acaba aqui tendo uma pensão normal, não é, que será calculado olhando para aquilo que é o tempo dele de serviço, bem como o seu histórico contributivo. Se tiver 35 anos, também é uma pensão normal, que o cálculo também obedece, não é? O tempo de serviço, bem como as mudanças salariais e a carreira contributiva que o mesmo teve. Ok. Vamos aqui olhar para o processo de expensão dessas empresas que não pagam a segurança social, uma vez que o trabalhador não exige ao pagamento da segurança social, abstém-se da informação, mas o INSS está preocupado. Como é que funciona a expensão? Como é que tem funcionado a expensão para essas empresas? Não, a priori, é aquilo que eu disse a priori, não é? Existem dois tipos de expensão, proativo e reativo. O INSS, não é, anualmente faz um levantamento daquilo que são as empresas que de facto têm algum incumprimento verificado na base de dados, não é? E têm necessidade de serem então inspecionadas para chamar a atenção aos mesmos que devem continuar a cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Por outra, nós temos também as expensões reativas, que elas são veiculadas por meio de denúncias. Nós só conseguimos nos deslocar por uma expensão reativa quando nós temos uma informação preliminar de alguém, seja ela uma participação de algum funcionário, seja ela uma denúncia do próprio trabalhador que vê o seu direito a ser lesado. Então, nós conseguimos, não é, ver esse processo inspetivo, que é de caráter reativo. O proativo é esse levantamento que a gente faz todos os anos, não é? A nível do nosso departamento de expensão. Todos os anos nós temos esse levantamento. É com base nesse levantamento onde a gente vai olhando as empresas e vamos vendo também aqui, em função da própria dívida que aparece lá, que está registrada a nível do próprio sistema, ver aqui as quais que a gente vai primeiro atuar para, não é, trazer a legalidade daquilo que são suas obrigações. Então, o processo inspetivo é assim, é mesmo olhando para as empresas, ou seja, é mesmo ir para as empresas, não é não só exercer atividades do fórum pedagógico, mas também trazer aqui as empresas sobre aquilo que são as suas responsabilidades, não é, com a segurança social para garantir o direito dos seus trabalhadores. Como é que funciona a questão do acidente de trabalho? As empresas têm responsabilidade, têm a obrigação de estes se responsabilizarem ao acidente de trabalho do trabalhador, neste caso? Sim, com certeza. Por isso é que qualquer entidade empregadora tem que ter um seguro de saúde. Não é da responsabilidade, ainda é da responsabilidade da entidade empregadora salvaguardar, não é, os trabalhadores em caso de acidente de trabalho. Caso aquelas empresas que não se responsabilizam ao acidente de trabalho do trabalhador, aqui voltamos a invocar a responsabilidade do tribunal, é isto? Sim, aí o processo é encaminhado, não é, pela Inspeção Geral do Trabalho, que é o órgão que de alguma forma olha para essas questões, não é? Quando assim não acontecer, então poderá sim senhora ser encaminhado ao tribunal, chamando aqui a responsabilidade da entidade empregadora sobre aquele trabalhador que rescindiu o contrato, se calhar por alguma situação de acidente de trabalho. Exatamente. Senhor Corneiro Pecela, vamos aqui agora facilitar às pessoas que nesta hora nos estejam a ouvir, porque existem vários empregadores, muitas empresas, pessoas que estão a ouvir o programa. Como é que é o processo de adesão para a inscrição no INSS? Bom, o processo de adesão é simples, né? Nós temos ali as ferramentas, não é, disponíveis, nós temos o nosso portal. Microfone, por favor. Nós temos o nosso portal, temos a ferramenta disponíveis, todas elas disponíveis para o processo de inscrição à Segurança Social. As empresas podem, por meio do portal, se tiverem alguma dificuldade, chegarem até a Segurança Social mais próxima de si e obter informações de como deve proceder com o processo de inscrição. É obrigatório, não só a inscrição da empresa, como dos trabalhadores.
e, consequentemente, as suas contribuições. Então, as empresas têm todas as ferramentas disponíveis, não é? Para executarem o processo de inscrição e, consequentemente, as suas obrigações contributivas. As contribuições, neste caso, variam também de salário para salário. Bom, aquilo para quem estiver vinculado ao regime de conta de outrem, é 3% do salário do trabalhador e 8% que é obrigação da entidade empregadora, que prefaz um total de 11%. Ok. Então, desde que esteja, não é, à luz daquilo que é o salário mínimo nacional, não é, porque não se pode praticar abaixo, não é? É taxado esse valor, ou seja, do salário do trabalhador sai 3%. A mesma base de incidência que é o salário do trabalhador no seu 3% é que a empresa vai usar para então calcular os 8% e fazer 11%, que é para a entidade empregadora depositar ou pagar junto da Segurança Social. Esta é aquela contribuição referente àquele trabalhador que ele quer pagar. Agora, quem estiver no regime de conta própria, o regime de conta própria, não é, o obrigatório é 8%, mas 8% tem ali alguns benefícios que esse trabalhador não consegue ter acesso. Mas ele pode optar pelo sistema alargado, que é igual ao conta de outrem, que são 11%, não é, que vai lhe dar direito a todos os benefícios, não é, que estão tipificados para todo aquele trabalhador que contribui com 11%. Exatamente. Qual é o apelo que quer deixar aqui nesta manhã? Bom, o apelo que eu deixo aos nossos contribuintes, às nossas entidades empregadoras, nós sabemos que os dias hoje não são dos melhores, está tudo difícil. Assim como abrem empresa, também fecham muitas empresas. Há muita gente a perder aqui o contrato de trabalho, mas ainda assim não podemos furtar daquilo que são nossas responsabilidades. E toda entidade empregadora que tiver a seu cargo o trabalhador deve cumprir com aquilo que são as suas obrigações de inscrição e de contribuição, não é salvaguardando aqui o direito deste trabalhador no futuro ter acesso à reforma. Repito, as empresas têm esse pendor social, é obrigatório de lei, mas em suma tem esse pendor social, salvaguardar, não é? Que estes, não é, lá mais para frente têm acesso à reforma, não é? De forma também a mitigar algumas carências sociais que a gente vem ou vemos nos deparando ali na rua. Agora, para aqueles que também exercem atividade por conta própria, há um regime para isso no sistema de proteção social obrigatório, podem vincular, não é? Tem todas as informações ali. Qualquer dúvida podem procurar Segurança Social mais próxima de si para o esclarecimento, mas é possível sim estar vinculado no regime de conta própria e continuar ali a alavancar a sua carreira contributiva. Aos trabalhadores, vamos ser fortes, nunca devemos passar a mão à entidade empregadora quando a gente ver que algum direito, não é, está a ser lesado. Temos sim, senhor, esse poder denunciar a entidade empregadora, não é? Seja ela, se for alguma situação do contrato de trabalho, não é? Nós temos a Inspeção Geral de Trabalho, seja ela se for alguma coisa relacionada à inscrição, contribuição, temos a Segurança Social. Então nós temos que ter essa cultura de denunciar quando o nosso direito está a ser atropelado. Então, aos trabalhadores, não sintam receio, não sintam medo. Vale a pena garantir 5 anos de contribuição, ainda que eu perca o contrato agora, para depois continuar a pagar. Não vale a pena garantir 5 anos e continuar a trabalhar e no futuro ter 15 anos perdidos sem ter qualquer contribuição. Então, por favor, caros trabalhadores que a esta hora estão a nos ouvir, então, queiram, por favor, se sentirem o seu direito lesado, denunciar as referidas empresas. As entidades empregadoras cumprir com aquilo que são as suas obrigações para salvaguardar os direitos dos trabalhadores que a essa altura estão a trabalhar nas vossas empresas, estão de facto a alavancar o crescimento das vossas empresas, estão a ser partícipes no desenvolvimento da própria empresa. Então, tem essa obrigação para com este trabalhador. Ok. Aqui estão a conversa com o Sr. Corneiro Pesela, licenciado em Psicologia Organizacional, funcionário público, vinculado ao Ministério da MAPTES, do Instituto Nacional de Segurança Social, atualmente exerce a função de chefe de secção de Segurança Social em expensão nos serviços provincial de Luanda do INSS. Muito obrigado pela vinda e também aqui pelos esclarecimentos a estas empresas que abstêm-se ao pagamento da Segurança Social. Bom, nós é que agradecemos, o INSS agradece, eu pessoalmente aqui agradeço em nome da instituição.
Na verdade, convites dessa natureza devem ser feitos mais vezes, porque de facto precisamos informar e informar mais os nossos ouvintes, os nossos trabalhadores, os nossos empregadores, daquilo que são as suas obrigações. Então, é louvável, muito grato, não é? Esperemos estar aqui numa próxima oportunidade para falarmos de outros temas relacionados à segurança social. É verdade. E que hoje também começa a nova Lei Geral do Trabalho, como já dissemos ao longo da nossa entrevista. Certo. Que é uma lei que vem de alguma forma olhar aqui, não é? Mais para os trabalhadores, não é? Não deixando ali os contribuintes em parte, mas dando aqui um carinho especial àquilo que são os trabalhadores, porque a lei anterior, de facto, pesava muito, não é? E olhava muito para a questão dos empregadores, e isso pesava muito também para os próprios trabalhadores. Então, esta nova lei está muito repleta de informações, vai, de facto, ajudar muito os nossos empregadores, não só os trabalhadores, vai, de facto, garantir que muitos direitos dos trabalhadores estejam salvaguardados, vai, de facto, dar luzes aos trabalhadores, não é? Daquilo que são os seus direitos, vai, de facto, permitir que os trabalhadores estejam abertos, não é? Ou consigam, junto dos seus patrões, da entidade empregadora, poder abordar sobre determinados assuntos relacionados ao seu contrato de trabalho. Então, é uma lei que, de alguma forma, vem ajudar, não é? E salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Que nota sintética, de forma resumida, dá sobre este ponto do assédio sexual no local de trabalho, que dá despedimento por justa causa? Bom, é um mal que deve ser combatido, não é? O assédio sexual é um mal que deve ser combatido. Não se pode permitir que situações dessa natureza aconteçam dentro de uma estrutura organizacional. E todas aquelas pessoas que, de alguma forma, sofreram ou sofrem deste mal, está aí agora a nova lei a olhar para esses aspectos, tem abertura para o efeito, então devam denunciar esses casos, não é, aos órgãos competentes, para permitir que os mesmos atuem sobre aqueles, não é, que de facto praticam este assédio sexual dentro das organizações. Os infratores, neste caso, serão responsabilizados e o trabalhador tem indemnização. É lesado, tem de alguma forma ter ali algum benefício. Realmente. Corneiro Pecela, muito obrigado. Que Deus abençoe nesta manhã e que possamos então contribuir positivamente a este belo país que se chama Angola. Matinal Stop FM, das 6 às 9. O resumo da informação do seu dia a dia. Bom dia.